Tudo começa em um belo dia, quando Ren chega para uma reunião com os companheiros de equipe, mas acabou sendo recebido com aqueles olhares gelados, olhares de inveja e rancor. Arius, o herói, foi logo soltando a bomba. Estavam expulsando ele porque as habilidades de domador de bestas dele eram a própria definição de inutilidade. E os outros ainda emendaram que já estavam cansados de se fazer de babá dele nas missões. Hein tentou argumentar, defender o próprio nome, mas eles o chamaram de Google Maps descartável, já que o único talento decente que ele tinha era mesmo rastrear caminhos com a ajuda dos bichos. E enquanto todos riam na cara dele, ele percebeu, ali mesmo, que nunca tinha sido considerado amigo ou igual por aquela gente. Então, em silêncio, ele simplesmente foi embora. Mais tarde, enquanto ele se afundava na tristeza pela cidade, alguns fãzinhos das suas manobras de circo com bichos apareceram pedindo para brincar com ele. E já que ele nunca resistia à carne fresca como aquela, formou um contrato com um falcão e fez o bicho curvar-se diante deles feito realeza. A criançada ficou tão impressionada que logo confessou. Também queria virar domador de bestas. Ren, na lata, avisou que domadores estavam lá embaixo na cadeia alimentar, mas eles rebateram dizendo que, ainda assim, era bem melhor que virar puxa-saco feito Arius e o resto do grupo dele. Depois de, sem querer, inspirar a próxima geração, Hein decidiu que era hora de recomeçar a vida como aventureiro. Ao chegar na guilda de aventureiros, a recepcionista, Natalie, avisou que ele precisava passar por um teste primeiro. Ela entregou uma armadura e perguntou qual era a classe dele. E quando ele respondeu domador de bestas, ela ficou chocada e quis saber se ele conseguiria cumprir missões sozinho, já que domadores eram tidos como fracos. Ren garantiu que dava conta. Afinal, a missão era simples: matar 10 goblins e coletar umas ervas. Pouco depois, já na floresta, com a ajuda dos bichos que tinha domado, ele achou os goblins sem esforço, derrubou todos e recolheu os cristais. Foi então que ouviu um grito e correu na direção do som. Encontrou Kanade, uma espírita gata, prestes a ser atacada por um tigrão. A menina achou uma boa ideia enfrentar a fera com uma faca de cozinha, mas como já era de se esperar, o corpo grosso do tigre quebrou a lâmina e a jogou pro alto feito uma mosca chata. O tigre então avançou pra cima de Ren, que gritou pra ela fugir, pronto pra virar almoço do bicho por uma bunda que ele nem chegaria a apalpar. Só que Kanade ignorou completamente a instrução e do nada saltou no ar, dando a ele uma visão e tanto das curvas dela, antes de aplicar um chute voador que mandou o tigre direto pro outro mundo. Hein ainda estava ali, boquiaberto, quando Kanade desmaiou de fome e ele teve que ceder as próprias rações pra ela. Depois de comer, ela explicou por que estava sozinha na floresta, já que a espécie dela era rara e sempre ficava escondida na vila secreta. Kanade contou que tinha saído de casa porque estava entediada e perguntou se podia seguir viagem com ele por um tempo, porque tinha certeza de que aquele encontro era destino. Enquanto caminhavam, Ren contou como tinha sido descartado pelo antigo grupo feito papel higiênico usado, e Kanade ficou possessa em nome dele. Depois que ele conseguiu acalmá-la, ela disse que o poder dele estava no auge e pediu para que a domasse, para que ele visse com os próprios olhos. Ren nunca tinha nem cogitado domar uma espécie Ultimate antes, mas a ideia de ter alguém tão poderoso sob seu comando, bom, isso o atraiu bastante. Então ele topou fazer o contrato, e assim que o processo terminou, um selo surgiu na palma da mão de Kanade como prova do vínculo. Animadíssima, ela disse que estava feliz por estar ligada a ele, e os dois apertaram as mãos para selar o começo daquela relação. Depois seguiram para colher as ervas e completar o desafio, e Kanade se surpreendeu quando Ren formou contratos com vários coelhos ao mesmo tempo. Ela apontou que aquilo era incrível, já que domadores comuns só conseguiam manter um contrato por vez. Ren achava que aquilo era o normal para qualquer domador, mas preferiu não estragar a empolgação dela com detalhes. Mais tarde, naquele dia, Ren levou os cristais de Goblin e as ervas de volta para a guilda, provando que tinha cumprido a missão. Natalie o parabenizou por não ter virado mais um Sakura, e entregou o cartão dele. Também deu o pagamento pelo serviço e aconselhou que ele subisse de rank se quisesse ganhar dinheiro mais rápido. Com tudo resolvido, ele encontrou Kanade e avisou que ia começar a aceitar missões imediatamente. Afinal, moleque pobre precisa comer. Kanade ficou animadíssima e disse para ele liderar o caminho. Mas nesse exato momento, um idiota qualquer resolveu se meter. O sujeito pediu para Kanade largar Ren e ficar com ele, mas ela recusou na hora, dizendo que preferia ficar do lado do próprio mestre e não gostava nada de vê-lo sendo insultado. Ao ouvir que Ren era o mestre dela, o aventureiro caiu na gargalhada e mandou ela ficar séria, porque nunca tinha ouvido falar de um domador Zé Ninguém que domasse uma espécie Ultimate. Kanade avisou o cara para medir as palavras, dizendo que Ren não era nenhum coadjuvante barato feito ele, o que só irritou o sujeito ainda mais. Ele então se virou para Ren e o desafiou para um braço de ferro, tendo Kanade como aposta. Ren sabia que o cara era muito mais forte, mas, por Kanade, aceitou o desafio. E ficou tão surpreso quanto todo mundo quando quebrou a mesa e a mão do adversário de uma vez só. Enquanto o coitado se contorcia de dor no chão, Natalie apareceu para saber o que era aquela confusão toda. Ao ver o beta idiota derrotado, ela logo pediu desculpas a Ren,
mas na sequência, quis saber como, exatamente, ele tinha domado Kanade. O tom dela soava tipo quem estava atrás de fofoca. Então, quando os dois reagiram, ela se desculpou de novo e arrastou o cabeça de músculo pra longe dali. Depois que ela saiu, Rain ficou se perguntando de onde tinha vindo aquela força nível Goku. Foi aí que Kanade resolveu fazer o dump de exposição. Aparentemente, formar contrato com ela aumentava automaticamente a força dele. Então agora Rain era, oficialmente, um daqueles protagonistas overpowered. Ela agradeceu por ele tê-la defendido, e o rapaz respondeu que abandonar uma dama em apuros ia contra o código de honra dos simps. Aliviada, Kanade sugeriu voltarem a caçar missões, só para se decepcionar ao descobrir que, por enquanto, só podiam coletar ervas. Rain garantiu que era temporário, já que pretendia subir de rank logo, e formou contratos com coelhos para acelerar o trabalho. Ainda assim, Kanade reclamou que tinham roubado o serviço dela, mesmo sem gostar nadinha daquilo. Bem quando ela ia começar a esquentar de vez o discurso, os ouvidos dela captaram um grito distante. Ela avisou Rain na hora, e os dois rastrearam a pessoa usando as ondas sonoras do berro. O que encontraram foi um velho mercador sendo assaltado por bandidos da gangue presa de Ébano. Kanade já tinha ouvido histórias sobre a crueldade daquele bando, então sugeriu buscar ajuda. Mas Rain decidiu que era hora de bancar o herói. Os dois avançaram, e enquanto Kanade corria para socorrer o velhinho, Rain usou os bandidos como saco de pancada de treino. Quando terminou de exibir habilidades nível Baki, não sobrou um único bandido de pé. O velho agradeceu pela ajuda, explicando que tinha sido abandonado pelos aventureiros que contratara como escolta. Ninguém queria se meter com a gangue presa de Ébano, e agora que Rain tinha derrubado os membros deles, o resto da gangue certamente viria atrás dele. Rain disse que não tinha medo nenhum, e ainda declarou que ia levar todos eles para enfrentar o peso da lei. No segundo seguinte, saiu correndo, o que fez Kanade sair atrás dele tentando fazê-lo mudar de ideia. Ela apontou que ele estava agindo feito um vigilante barato e ia acabar arranjando confusão fácil. Rain respondeu que caçar o resto da gangue era a única forma de garantir a segurança dos mercadores e da população. E Kanade tentou argumentar que ele não precisava ser o responsável por isso, mas Rain estava decidido a levar a missão até o fim e pediu que ela confiasse nele. Pouco depois, com a ajuda dos esquilos com quem Rain já tinha contrato, os dois chegaram até o esconderijo dos bandidos. Ele revelou o plano: paralisar o bando controlando um enxame de abelhas especiais para picar todo mundo. Kanade se surpreendeu ao saber que ele também domava insetos, mas Rain jogou modéstia, dizendo que um domador de insetos da vila dele tinha ensinado uns truques. Depois de explicar tudo, pediu que Kanade voltasse para a cidade e trouxesse reforços para prender os bandidos. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Liane e Nina, membros da antiga parte de Rain, estavam lá, reclamando. Acontece que tinham sido elas que abandonaram o velho mercador, e nem um pingo de arrependimento sentiam por isso. Só tinham aceitado o trabalho para matar tempo, já que Arius e Edgar estavam ocupados sabe-se lá com o quê. Só que as coisas tinham dado errado, e agora as duas colocavam a culpa toda no novo domador de bestas do grupo. Quando Lynn perguntou por que ele não formava contratos com mais bichos para ajudar a vasculhar a área, o rapaz olhou para ela feito quem estava ouvindo loucura. Ele explicou que formar contratos com mais de um animal por vez fazia o sistema nervoso do domador entrar em colapso. Lynn ficou convencida de que o rapaz estava inventando, porque, se fosse verdade, isso significaria que Rain era especial, e ela não podia aceitar aquilo. Descontou toda a raiva no coitado, ameaçando as joias da família dele se voltasse a falar sobre o dia em que fugiram dos bandidos. De volta ao esconderijo, Rain liberou as abelhas do contrato bem na hora em que Kanade voltava com reforços. Começaram a prender os bandidos, mas os lagartos reis que o bando tinha capturado acabaram escapando e partiram para cima de todo mundo. Rain entrou em ação na mesma hora, mandando os aventureiros tirarem os bandidos dali, enquanto ele e Kanade ficavam para trás, cuidando da briga. Depois, saíram da caverna com os cristais dos lagartos, e todo mundo passou a elogiá-los. Rain ficou emocionado. Era pela primeira vez na vida que seu esforço estava sendo reconhecido de verdade. Ao voltarem para a cidade, passaram na guilda, e Natalie avisou que Rain tinha sido promovido para o rank e por ter derrubado a temida gangue presa de Ébano. Ele também recebeu uma recompensa generosa, então ele e Kanade foram fazer compras de equipamento. Depois de pegar o necessário, jantaram e foram procurar quarto numa estalagem. A dona do lugar avisou que só tinha um quarto disponível, e Rain já ia embora para evitar tentação, mas foi puxado de volta e empurrado para dentro do quarto, enquanto a mulher desejava sorte para ele. Pelas palavras dela, dava para sacar que estava na torcida para ele se dar bem. Só que ela não fazia ideia de que o rapaz estava treinando para virar monge. Do outro lado, a inocente Kanade era feliz de finalmente ter uma cama, depois de dias vivendo tipo Tarzan. Vendo aquilo, Rain tentou ser cavalheiro e ceder o quarto para ela, mas Kanade o puxou de volta implorando para que ficasse. Disse que não se importava de dividir o espaço com ele, e Rain respondeu que seria antiético permanecer ali. Ela então rebateu, dizendo que ele era covarde demais até para tentar dar em cima dela. Rain ficou sem saber se ela era ingênua ou só burra mesmo, porque qualquer garota normal já teria expulsado ele dali num piscar de olhos. Então avisou para ela nunca confiar demais em ninguém,
porque pelo que ela sabia, ele podia muito bem ser o rei dos degenerados. Tentou sair de novo, mas ela não deixou, dizendo que confiava a própria vida nas mãos dele. No fim, ele cedeu. E enquanto dormia, mais tarde, Kanade agradeceu em silêncio aos deuses do enredo por tê-la feito encontrar Hein. Alguns dias depois, quando foram até a guilda, Natalie entregou a eles uma missão especial. Ao que parecia, algum idiota tinha transformado a ponte central num verdadeiro ringue de duelos, desafiando todo mundo que tentasse atravessar. Antes que Hein pudesse recusar o serviço, ela avisou que o pagamento seria de 5 moedas de ouro, e ele aceitou na hora. Pouco depois de chegarem à ponte, um dragão pousou bem na frente deles. E a parte mais surpreendente foi quando o bicho se transformou numa garota, e passou a exigir que lutassem com ela. Hein logo deduziu que ela era a lunática que vinha metendo a mão em todo mundo que passava por ali, então perguntou quem ela era. A dragoa disse se chamar Tanya, e que estava usando a ponte como campo de treino para o rito de passagem dela. Kanade explicou rapidinho que dragonoides costumavam sair em jornada para ficar mais fortes ao atingir certa idade, e era provavelmente por isso que Tanya estava ali. Tanya confirmou e disse que só ia embora quando encontrasse um oponente à altura. Hein e Kanade decidiram então se candidatar ao posto. Quase de imediato, Tanya avançou para cima de Hein, que conseguiu se esquivar bem em cima da hora. Impressionada com o reflexo dele, Tanya resolveu testar se os dois tinham tagarela no sangue e cuspiu fogo neles. O rabo da pobre Kanade pegou fogo na hora, e ela parou de brincadeira e partiu pro ataque também. Hein ficou parado uns minutos, curtindo a vista de duas gatas brigando, mesmo que não fosse por causa dele. Quando finalmente entrou na briga, Tanya os capturou e jogou os dois pro alto, pronta para transformá-los em espetinho, mas eles sobreviveram na base do trabalho em equipe. Rain pediu pra Kanade ganhar um tempo enquanto ele bolava um plano, e a gata topou na hora, animada. Enquanto ela distraía a dragoa, Hein fez contrato com um pássaro e mandou ele chamar reforços. Pouco depois, o pássaro voltou trazendo a turma inteira, e Hein soltou todos em cima de Tanya. Furiosa, ela tentou revidar, mas de repente caiu no chão, incapaz de se mexer. Hein explicou que os pássaros eram venenosos e que, através dos bicados, tinham injetado o veneno na corrente sanguínea dela. Por sorte, como ela era dragonoide, não corria risco de morrer, só ficaria paralisada por um tempo. Sem mais nada a fazer, Tanya admitiu a derrota, e Kanade pediu para ela voltar com eles para depor. A garota não queria nem saber, então Kanade ficou cutucando ela até forçá-la a concordar. De volta na guilda, avisaram Natalie que a bagunça na ponte tinha sido resolvida. Ela agradeceu a rapidez, mas disse que só liberaria o pagamento depois de confirmar que a ponte estava segura para atravessar. Foi então que ela reparou em Tanya e perguntou quem era aquela ali. E Hein respondeu primeiro. Disse que era uma amiga deles, fã de cosplay, e Natalie acreditou. Mais tarde, a caminho da estalagem, Hein repreendeu Tanya por quase revelar a própria identidade, mas quando se virou, percebeu que ela tinha sumido. Não demorou muito, porém, para encontrá-la desafiando um guarda para uma briga, aos gritos. Rain e Kanade correram até lá e a arrastaram dali. Já nos arredores da cidade, Rain avisou que ela precisava ter mais cuidado e sugeriu que fosse embora, antes que alguém descobrisse quem ela era de verdade. Kanade apontou que quem quer que Tanya tivesse derrotado poderia contar a todos quem ela era. Mas Tanya disse que ninguém falaria nada. Afinal, todo mundo que ela tinha derrotado era homem, e o ego ferido deles jamais admitiria ter apanhado de uma garota. Rain sugeriu que ela usasse isso a seu favor e procurasse outro lugar para treinar, mas Tanya perguntou se podia ir com eles em vez disso. Confessou que tinha desenvolvido uma quedinha por Rain e estava disposta a formar contrato com ele. Vendo ali a chance de aumentar seu harém, Rain aceitou na hora, e Tanya não podia estar mais feliz. Naquela mesma noite, em algum canto da cidade, Arius e o resto da parte discutiam. A missão deles na Floresta Perdida tinha ido de mal a pior, e eles finalmente perceberam o quanto Hein tinha sido importante para o grupo. Então decidiram trazê-lo de volta. Só que não seria para sempre. Planejavam descartá-lo de novo assim que a missão na Floresta Perdida terminasse. Dias depois, Hein e as garotas aceitaram uma missão para eliminar uns monstros gosma. Normalmente, slimes não representavam ameaça nenhuma. Só que dessa vez estavam devorando a plantação inteira, então precisavam ser detidos. Kanade não gostou nada dessa missão, já que matar slime sempre a deixava numa situação bem grudenta. Quando ela começou a reclamar, Tanya prometeu lutar no lugar dela, o que a deixou feliz na hora. Enquanto as duas conversavam, Rain observava tudo feito um pai orgulhoso, dizendo a si mesmo que estava contente por ver as duas se dando tão bem. Continuaram procurando pelos slimes, mas, por alguma razão, os bichos de gelatina não apareciam em lugar nenhum. Cansado de procurar em vão, Rain resolveu usar a própria habilidade. Só que, dessa vez, em vez do contrato de sempre, ele se assimilou a um pássaro. Assim, quando o corpo dele caiu no chão, as garotas ficaram apavoradas, achando que ele tinha morrido ali mesmo. No instante seguinte, o pássaro falou, ou melhor, Hein falou através do pássaro, pedindo para elas não se preocuparem.
Explicou que tinha transferido a própria alma para o pássaro, o que permitia controlá-lo por um período bem mais longo do que quando fazia contrato normal. A revelação deixou as duas de queixo caído, já que nunca tinham ouvido falar de um domador de bestas capaz de fazer aquilo. Rain disse que não era grande coisa, mas as garotas se recusaram a engolir essa desculpa esfarrapada. Por fim, ele alçou voo, deixando as duas com a missão de cuidar do corpo dele enquanto estivesse fora. Depois de localizar os slimes, ele e as garotas ficaram pasmos com a quantidade absurda deles. Kanade quis simplesmente esmagar tudo na base da pedrada, mas Tanya pediu calma e perguntou se Rain sabia usar magia. Ele respondeu que sabia magia de fogo básica e cura, então ela mandou ele acertar os slimes com uma bola de fogo. Rain avisou que seu poder de fogo não era lá essas coisas, mas Tanya insistiu que ele tentasse e o empurrou pra frente. Sem escolha, Ryan topou humorá-la. E, pra surpresa geral, a bola de fogo saiu tão gigante que varreu os slimes num piscar de olhos. Foi aí que Tanya lembrou que, quando ele fez contrato com Kanade, ganhou força nível Hulk, então fazia todo sentido que o contrato com ela também tivesse dado a ele um upgrade de poder. Rain ainda tentava processar aquilo quando outro bando de slimes apareceu, e Tanya mandou ele continuar usando os bichos pra treinar pontaria. Mais tarde, depois de finalizarem tudo na guilda, ele e as garotas passaram no mercado pra comprar umas coisas. À noite, jantaram todos juntos, e Rain só conseguia observar, chocado, enquanto elas devoravam prato atrás de prato de comida. Estava bem convencido de que as duas comiam mais que o Goku, mas preferiu guardar esse pensamento só pra si. Quando terminaram de comer, agradeceram a refeição, e ele agradeceu a ajuda delas na missão. Tanya disse que era só o que amigos faziam, e perguntou onde ele tinha aprendido a domar bestas. Rain contou que vinha de uma vila de domadores, então aprendia a domar animais desde que usava fralda. Até as habilidades de domar insetos ele tinha adquirido na mesma vila, só que infelizmente a vila não existia mais. Tinha sido atacada por um monstro certo dia, enquanto ele treinava nos arredores. Não sobrou ninguém, e ele ficou sozinho até que um grupo de aventureiros o encontrou e o levou para uma estalagem onde viveu e trabalhou por anos. 1 ano e meio atrás, Arius o recrutou para entrar na parte dele, e Rain ficou tão animado com a ideia de fazer diferença ao lado de um herói de verdade. Só que, infelizmente, nenhum dos membros nunca o enxergou como nada além de faz tudo. E ele demorou demais para perceber que aquela gente toda era, no fundo, uma corja desprezível. Quando ele terminou de contar a própria história, Kanade se solidarizou e disse que a culpa nunca tinha sido dele por confiar naquela gente. Também disse que ele era a pessoa mais corajosa que já tinha conhecido, porque apesar de todas as tragédias na vida dele, sempre estava disposto a ajudar os outros. Tanya deu os pitacos dela também, concordando com Kanade. Emocionado, Rain agradeceu às garotas, mas elas disseram que ele não precisava agradecer nada. O que mais preocupava as duas naquele momento era como se vingar de Arius e do resto do grupo, mas Rain conseguiu acalmá-las. No dia seguinte, Rain e as garotas foram para outra missão, dessa vez, caçar orcs, e as duas resolveram transformar a coisa toda num jogo. Rain avisou para terem cuidado, já que orcs eram bem mais espertos do que pareciam, mas Tanya fez pouco caso, dizendo que um orc idiota jamais conseguiria enganar uma dragoa poderosa como ela. Só que poucos instantes depois, ela se meteu numa bela enrascada. Rain correu para ajudar e acabou se ferindo no processo, mas jurou que estava bem, curou a si mesmo e mandou as duas recolherem os cristais para que pudessem voltar. Ao sair da guilda mais tarde, encontrou só a Kanade esperando por ele. Ela contou que Tanya tinha ido embora fazia um tempo e que parecia que alguma coisa estava incomodando a dragoa. Pouco depois, Rain encontrou Tanya sozinha e ela pediu desculpas por tê-lo machucado. Rain garantiu que não estava bravo com ela e que só estava feliz por ela estar bem e pediu que voltasse com ele, já que Kanade estava morrendo de preocupação. E bem na hora, Kanade veio correndo na direção deles, perguntando se Tanya estava mesmo bem. E Tanya confirmou. Aliviada, Kanade a abraçou, e Tanya acariciou a cabeça dela. Naquela noite, Rain perguntou à dona da estalagem se algum outro quarto tinha aberto, mas a mulher, sapeca como sempre, disse que não. Sem escolha, ele sacrificou a própria cama para Tanya. E enquanto dormia, ela ficou ali, admirando-o. Dias depois, quando voltavam à cidade após mais uma missão bem-sucedida, Tanya sugeriu que comprassem equipamentos novos. Rain concordou com a ideia. Mas no instante seguinte, o dia feliz azedou de vez, porque, bem no caminho deles, estavam Arius e os antigos companheiros de party. Rain avisou as garotas que pegariam outro caminho, mas Arius chamou por ele, tentando parecer todo simpático. Irritada, Tanya perguntou se era aquele o idiota que tinha cortado relações com Rain. Arius mandou ela cuidar da própria vida, e calou a boca na mesma hora ao perceber que ela e Kanade eram membros da espécie Ultimate. As garotas revelaram então que Rain era o mestre delas, o que deixou todo mundo em choque. Edgar perguntou por que raios elas deixariam um domador inútil virar mestre delas. Pergunta que deixou as duas fervendo de raiva. Mas Rain salvou o couro de Edgar, evitando que a cabeça dele fosse arrancada ali mesmo, perguntando o que Arius queria. Arius respondeu que queriam ele de volta no time,
porque estavam com dificuldade para se orientar na Floresta Perdida. Rain não ficou nem um pouco surpreso com o cara de pau deles, mas ainda assim avisou que Arius podia comprar um pouco daquela audácia dele se quisesse. Quando ele já ia dando as costas para ir embora, Nina o chamou de volta, dizendo que havia uma relíquia sagrada na Floresta Perdida, necessária para derrotar o Rei Demônio. Se não conseguissem pegá-la, os monstros continuariam causando estrago até tomar de vez as cidades. As palavras dela fizeram Rain lembrar do que tinha acontecido com a própria vila, então ele topou se juntar a eles de novo. Só que em vez de agradecer, os ingratos começaram a zoar dele por fazer difícil. Aí, deram meia volta para ir embora, mas Kanade chamou por eles, exigindo um pedido de desculpas por tudo que tinham feito com Rain no passado. Quando Tanya sugeriu que se ajoelhassem, Arius surtou de vez, querendo saber por que raios ele se ajoelharia diante de um inseto insignificante como Rain. Ele então agarrou Rain pelo colarinho e mandou ele ensinar modos aos bichinhos dele. Rain não gostou nadinha de ouvir as garotas sendo chamadas de bichinhos, mas Arius insistiu que era exatamente isso que elas eram, e disse que Rain só as mantinha por perto porque tinha um fetiche por peludos. Quando ele e a turma dele começaram a zombar de Rain, chamando-o de pervertido refinado, Rain simplesmente socou Arius na cara. Também exigiu que ele pedisse desculpas a Tanya e Kanade, mas Arius se sentiu tão humilhado que desafiou Rain e as garotas para um duelo contra o grupo dele inteiro. A partir daí, se dividiram. Kanade contra Edgar, Tanya contra Leane e Nina, e Rain contra Arius. Edgar avisou Kanade que estava louco para enfrentar um membro da espécie Ultimate, e ela prometeu mostrar bem o motivo de chamarem eles de Ultimate. Partiu para cima dele, mas Edgar bloqueou o chute com a espada. Então ela emendou com socos, forçando ele a ficar todo o tempo na defensiva. Ela ainda ficou provocando ele e o resto da party, então Edgar tentou decepar a cabeça dela, mas Kanade se esquivou com facilidade. Ele então liberou a técnica secreta dele, mas Kanade defletiu o ataque com um chute e disse com tom de deboche que esperava mais dele. Sentindo-se humilhado, Edgar decidiu ir com tudo e começou a acumular poder. Então Kanade avisou que ia aumentar a própria força em 50%. Ao ouvir que ela nem estava lutando a sério até então, Edgar sentiu as pernas tremerem, percebendo, na hora, que ia perder aquela luta. Só que em vez de desistir feito qualquer pessoa sensata faria, ele ficou parado ali, perguntando por que um ser tão poderoso serviria a alguém como Rain. Kanade respondeu que era porque Rain era a pessoa mais forte que ela conhecia. E no segundo seguinte, chutou ele direto numa árvore ali perto. Edgar desmaiou no impacto, e Kanade ficou se perguntando se não devia ter usado só 1% do próprio poder. Enquanto isso, do lado de Tanya na floresta, ela avisou Leane e Nina que achava as duas bem insignificantes. Disse que só estava lutando com elas para evitar que atrapalhassem a luta de Rain contra Arius. Quando começou a falar mal do herói idiota, as garotas ficaram furiosas e exigiram respeito pelo nome de Arius. Ouvindo aquilo, Tanya perguntou se a salsicha de Arius era tão boa assim, a ponto de elas ignorarem o quanto ele era carente, o que deixou as duas ainda mais bravas. Atacaram com magias ao mesmo tempo, mas Tanya simplesmente estalou os dedos e os feitiços desapareceram, deixando as duas em choque. Tanya riu da reação delas, mas isso só alimentou a determinação de derrotá-la. Então dispararam ainda mais feitiços. Mais uma vez, Tanya os fez sumir com um estalar de dedos, e Nina exigiu saber o que ela estava fazendo. Tanya explicou para a magazinha desentendida que cancelava os feitiços delas com uma magia chamada Cancelador Material. O feitiço analisava as magias e as anulava na hora. Então, o que quer que jogassem contra ela simplesmente não funcionaria. Por algum motivo, as garotas acharam que ela estava blefando, então dispararam mais feitiços, e Tanya cancelou tudo de novo. Isso só as deixou ainda mais furiosas, então tentaram atacar com as magias mais poderosas que tinham, só pra Tanya cancelar tudo outra vez. Ela avisou que agora era a vez dela brincar, e invocou um feitiço poderosíssimo chamado Fim Último. Assim que Leane e Nina viram aquilo, começaram a implorar por clemência. Por sorte, Tanya só estava exibindo o próprio poder, mas quando olhou para elas, viu que as duas já tinham desmaiado. Enquanto isso, do lado de Rain, Arius enrolava a luta com aquela lenga-lenga sem fim, dizendo que Rain era um tolo por achar que podia enfrentá-lo. Rain tentou logo calar a boca dele com um soco, mas Arius se esquivou e continuou tagarelando. Rain então sugeriu que, se ele só queria ficar falando, deveria virar comentarista esportivo. Arius sacou a espada e partiu pro ataque, mas Rain se esquivava de tudo até que conseguiu agarrar o braço dele e perguntar se aquilo era o melhor que ele tinha. Antes que Arius pudesse responder, Rain o socou no estômago, o que o deixou surpreso, já que nunca esperou que um soco de Rain fizesse efeito nele. Tão convencido estava de que o rapaz era um fracote qualquer. Rain avisou para ele não julgar um livro pela capa. Conforme a luta continuava, Rain revelou que tinha os golpes de Arius todos decorados, já que tinha assistido ele lutar incontáveis vezes. Arius disse que aquilo não importava, mas Rain garantiu que sim, porque sabia exatamente como bloquear e esquivar de cada ataque dele. O aumento de poder vindo dos contratos com Tanya e Kanade também dava a ele uma boa vantagem, mas Arius se recusou a acreditar naquilo.
Disse que as habilidades dele como herói eram muito superiores e tentou provar atacando Ren com um raio. Só que Ren neutralizou o ataque com o próprio feitiço de bola de fogo. Mesmo assim, Arius continuou atacando. Até que de repente caiu e não conseguiu mais se mover. Rain explicou que tinha, secretamente, feito um contrato com uma abelha durante a luta e que o inseto tinha picado Arius sem que ele percebesse. A incapacidade de Arius de se mexer fez de Ren o vencedor do duelo, mas ele ainda não tinha terminado com aquele infeliz. Disse que precisava defender a honra de Tanya e Kanade, já que Arius tinha chamado as duas de meros objetos de enredo e desferiu mais um soco. No instante seguinte, Tanya e Kanade apareceram do nada e o derrubaram num abraço em grupo. No dia seguinte, Ren, Kanade e Tanya foram até a Floresta Perdida, atrás do Escudo da Verdade. Só que o lugar era tão denso que Tanya sugeriu simplesmente botar fogo em tudo. Ren pediu para ela pisar no freio, já que incendiar a floresta deixaria vários animais desabrigados. Ele então puxou o mapa que Arius tinha dado, mas o mapa se mostrou inútil, já que a floresta ficava mudando o tempo todo. Para contextualizar, depois de perderem o duelo, Arius e a party dele tinham pedido desculpas meio sem vontade a Ren e pedido ajuda para recuperar a relíquia. Kanade avisou Arius para não jogar as próprias responsabilidades nas costas de Ren, e Tanya a apoiou. Então, Ren interveio. Acalmou as garotas fazendo carinho na cabeça delas e disse a Arius que não se importava em pegar o serviço, já que o destino do mundo dependia disso. Só que agora que estavam de fato na floresta, Ren começou a se perguntar se tinha tomado a decisão certa em ajudar Arius. As garotas achavam que Arius não merecia receber o escudo, já que o comportamento dele estava longe de ser digno de um herói. E Tanya jurava que conseguiria derrotar o Rei Demônio com uma mão amarrada nas costas. Ren sabia que elas tinham razão sobre Arius, mas ele era o herói, e era dever dele derrotar o Rei Demônio. As garotas então perguntaram como Ren pretendia se orientar naquela floresta densa, e ele respondeu que usaria sua habilidade. Se assimilou a um pássaro e voou para cima, vasculhando a área de cima. Assim que achou um caminho livre, voltou para o próprio corpo e começou a guiar as garotas para lá. Só que, depois de andar alguns minutos, acabaram voltando bem no ponto de partida. Confusa, Kanade perguntou se, por acaso, o sistema interno de navegação dele se chamava Zoro. Ren jurou que tinham usado o caminho certo. Tinha até compartilhado a informação com os pássaros da região e confirmado que a rota estava correta, então não entendia o que tinha dado errado. Tanya sugeriu que a floresta talvez estivesse ativamente tentando mantê-los afastados, mas disse que tinha uma solução. Lançou um feitiço chamado Busca Material, que os levou até uma árvore enorme no meio de uma clareira. A árvore parecia emitir uma magia ilusória, e Tanya disse que era justamente isso que os impedia de se orientar direito na floresta. Se derrubassem a árvore, o feitiço se quebraria. Então ela pediu para Kanade dar um Hulk Smash e reduzir a árvore a pedacinhos. Kanade quis saber por que não usar magia para desfazer o feitiço de uma vez. E Tanya explicou que levaria tempo, já que a magia era bem complexa. Ouvindo isso, Kanade partiu para cima da árvore, mas antes que conseguisse fazer qualquer coisa, uma voz gritou pedindo que fossem embora. Kanade logo concluiu que a árvore era assombrada e correu para se esconder atrás de Ren. Só que, quando uma fada saiu flutuando de dentro da abertura na árvore, ela percebeu que tinha exagerado na reação. O problema era que fadas odiavam humanos por causa do costume de derrubar árvores. E quando estourou uma guerra entre as duas espécies, as fadas foram forçadas a se esconder. Ren sabia que, por causa daquela história ruim, a fada não ia querer ajudá-los, mas mesmo assim tentou puxar conversa com ela. Em resposta, ela mandou os três irem embora ou enfrentarem a fúria dela. Então correram, só parando bem longe dali. Kanade perguntou por que a fada tinha sido tão hostil com eles, e Ren respondeu que era por causa dele, mas achava que havia mais coisa por trás daquilo. Lembrando que Arius tinha falado que um monstro guardava o escudo, Kanade perguntou se a fada estaria tentando mantê-los longe dele. Ren não achava que a fada estivesse trabalhando com o monstro, mas Tanya disse que não importava o motivo dela. Sugeriu que voltassem até a árvore e a destruíssem, derrubando de vez a barreira ilusória. Quanto à fada, ela mesma seguraria a onda com magia. Ren pediu que ela parasse de pensar em violência logo de cara. Disse que preferia conversar com a fada, e mesmo com as garotas contra a ideia, os três voltaram até a árvore. Como já era de se esperar, a fada mandou eles irem embora, e ao se recusarem, ameaçou atacar. Para surpresa geral, Ren disse que ela podia fazer o que quisesse na esperança de convencê-la de que não tinha más intenções. Então, quando ela disparou flechas ilusórias contra ele, Ren simplesmente não se mexeu. O que fez a fada perguntar se ele era mesmo humano. Pelo que ela sabia, um humano jamais agiria daquele jeito, e Ren explicou que nem todos os humanos eram vis e cruéis. A fada ainda não estava convencida, então atirou mais flechas para ver como ele reagiria. Só que Kanade e Tanya se colocaram na frente de Ren, servindo de escudo humano, e a fada parou o ataque na hora. As duas começaram a defendê-lo, o que despertou a curiosidade dela. Então ela se aproximou de Ren e se apresentou como Sora.
Depois que ele também se apresentou, ela concordou em ouvir o que ele tinha a dizer, e todos se sentaram juntos. Quando Rain terminou de explicar tudo, Sora revelou que não havia monstro nenhum guardando o escudo. Na verdade, o objeto estava sob proteção das fadas. Ela concordou em entregá-lo, já que era necessário para derrotar o Rei Demônio. Mas Rain se sentiu mal por aceitar assim, de graça. Perguntou o que ela queria em troca, e Sora respondeu que não queria nada. Explicou que o povo dela tinha feito, há muito tempo, uma promessa ao antigo herói. Entregariam o escudo assim que chegasse a hora certa, e ela só estava cumprindo aquela promessa. Ao ouvir isso, Kanade e Tanya já estavam prontas para ir embora, mas Rain sentiu que havia algo que Sora não estava contando. Então caminhou até ela e disse que podia confiar neles para o que fosse. Foi aí que a esperança tomou conta da mente de Sora, e ela finalmente contou sobre a irmã gêmea, Runa, que tinha sido levada por um monstro a serviço do Rei Demônio. Esse monstro em específico era um Cavaleiro das Sombras, com uma habilidade especial de anular magia, motivo pelo qual Sora e Runa não conseguiam derrotá-lo. O cavaleiro tinha exigido que ela derrubasse a barreira se quisesse a irmã de volta, mas Sora recusou e fugiu correndo de volta para a vila. Quando contou ao chefe da vila o que tinha acontecido e pediu ajuda, ele mandou que ela desistisse da irmã. Disse ainda que Runa não teria sido capturada se não tivessem abandonado a barreira, para começo de conversa. Sora entendia que ele estava tentando proteger o resto da vila, mas não conseguia aceitar a ideia de nunca mais ver a irmã. Depois de terminar de contar tudo, ela começou a chorar. E Rain prometeu encontrar e resgatar Runa das garras do Cavaleiro das Sombras. Emocionada, Sora se jogou nos braços de Rain e continuou chorando. Dessa vez, porém, era gratidão, não tristeza. Assim que se acalmou, ela avisou que o Cavaleiro das Sombras tinha dado até aquela noite para que ela derrubasse a barreira. Rain perguntou se ela sabia onde encontrar o tal cavaleiro. Sora apontou a direção geral e disse que os levaria até lá. Mas Rain recusou. Explicou que, se o cavaleiro a visse, poderia desconfiar que ela estava tramando traí-lo, e isso colocaria Runa em perigo ainda maior. Ouvindo aquilo, Sora concordou em ficar para trás, dizendo que confiaria neles. Poucos minutos depois, Rain e as garotas localizaram o Cavaleiro das Sombras e Runa e bolaram um plano na hora. Partiram para o ataque, e Rain disparou uma bola de fogo contra o cavaleiro, sabendo de antemão que aquilo não seria o suficiente para machucá-lo de verdade. Então Kanade e Rain seguiram com socos, mas nem isso conseguiu derrubar o cavaleiro. Apesar disso, o golpe fez com que ele reconhecesse a força de Rain e perguntasse se ele era o herói. Rain respondeu para não insultá-lo, confundindo-o com um aspirante a protagonista feito Arius, e o cavaleiro perguntou por que ele tinha ido até ali. Rain disse que não precisava responder aquela pergunta, o que fez o cavaleiro perceber que tinham ido buscar Runa. Decidiu então punir Runa pela traição da irmã. Mas antes que pudesse golpeá-la, Tanya a salvou e saiu voando dali, o que deixou o cavaleiro furioso. Quando ele tentou impedir a fuga dela, Rain e Kanade avançaram e o chutaram, forçando-o a parar por alguns segundos. Ao se recuperar, ele desferiu uma poderosa rajada de vento, derrubando as árvores ao redor na mesma hora. Kanade não conseguiu evitar se preocupar, achando que talvez não conseguissem vencer aquele cavaleiro. Rain garantiu que iam vencer sim e soltou algumas abelhas, com quem já tinha contrato, para atacar o inimigo. Assim que as abelhas partiram para o ataque, o cavaleiro começou a tentar espantá-las, e nem percebeu quando Rain deu a Kanade um reforço mágico. No instante seguinte, ela avançou e enfiou o punho bem no estômago dele, transformando-o em pó na hora. Animadíssima, Kanade quis saber que feitiço ele tinha usado para transformá-la numa versão do Saitama. Rain explicou que era um feitiço único de domador, capaz de aumentar temporariamente a capacidade natural de uma pessoa. Só que ele nunca teria conseguido puxar aquilo se o contrato com Tanya não tivesse amplificado a própria magia. Foi então que Tanya voltou, trazendo a ainda inconsciente Runa, e perguntou onde Rain tinha aprendido a usar aquele reforço, já que era considerado um feitiço perdido. Rain riu, meio sem jeito, e disse que tinha aprendido na vila dele. Antes que Tanya pudesse questionar mais, Kanade cortou o assunto dizendo que precisavam comemorar a vitória e a segurança de Runa. Quando ela começou a dançar, Runa acordou e perguntou quem eram eles. Então Rain explicou que a irmã dela é quem os havia enviado. Voltaram até a árvore, e quando as gêmeas se viram de novo, se abraçaram, felizes. Sora agradeceu a Rain por ter cumprido a palavra, e perguntou como poderia retribuir, mas ele disse que não queria nada. Sora insistiu que ele pedisse alguma coisa, já que, se não fosse por ele, a irmã dela ainda estaria em cativeiro. Runa concordou, dizendo que podia até ter sido submetida a toda sorte de coisas nada legais. Rain ficou chocado com aquilo, e Runa começou a provocá-lo, perguntando se a mente dele tinha conjurado umas imagens suspeitas. Sora repreendeu Runa na hora, mas a irmã respondeu que ela era cheia de frescura demais para o próprio bem, e continuou soltando comentários só para irritá-la. Rain observava tudo em silêncio, feliz por ter conseguido reunir as duas depois de tudo o que tinha acontecido. No fim, Kanade se pronunciou e disse às gêmeas que ficava feliz por elas voltarem para casa juntas. Só que elas responderam que não iam voltar. Sora explicou que não se sentiria confortável convivendo com quem não moveu um dedo para ajudar a irmã dela.
Kanade sugeriu então que as gêmeas se juntassem ao grupo delas, e as duas concordaram. Apesar da preocupação de Rain com a ideia de ter uma líder humana, elas pediram que ele formasse contrato com as duas. Mas ele hesitou, já que a magia estrutural necessária para fazer o contrato era diferente. Ele nunca tinha trabalhado com fadas antes, e temia estragar tudo, mas quando Runa começou a provocá-lo, ele resolveu tentar. Poucos minutos depois, descobriu o que precisava fazer, e o contrato foi realizado. Só que criar 2 contratos ao mesmo tempo o deixou completamente drenado, quase desmaiando, e ele acabou sendo amparado pelas gêmeas, o que deixou Kanade e Tanya com uma pontinha de ciúme. No dia seguinte, Rain e as garotas levaram o escudo até Arius e o resto da turma, e todos ficaram surpresos ao saber que tinham levado apenas 2 dias para encontrá-lo, chegando a achar inclusive que era falso. Arius mandou Leane checar a autenticidade da relíquia, e mesmo depois de confirmada, continuou fazendo escândalo feito criança mimada. Só calou a boca quando reparou nas gêmeas, mas Rain se recusou a responder qualquer pergunta sobre elas. Pediu a Arius o dinheiro combinado, e depois de recebê-lo, virou-se para ir embora. Foi então que Edgar chamou por ele, perguntando se não queria voltar para a party. Disse que precisariam da ajuda de Rain para concluir a missão, o que deixou Arius furioso. Aquilo também deixou Rain irritado, já que tudo o que tinham feito com ele enquanto estava no grupo não era algo fácil de esquecer. Vendo como ele parecia abalado, as garotas se aproximaram e Kanade estendeu a mão para ele. Rain saiu do transe na mesma hora e disse a Edgar que podia enfiar a proposta onde o sol não bate. A resposta irritou Edgar, e o idiota careca começou a soltar insultos. Sem se abalar, Rain disse que não estava nem aí e foi embora com as garotas, deixando toda a party do herói furiosa para trás. Edgar, Lane e Nina logo saíram da sala, mas Arius ficou ali, jurando vingança por ter sido humilhado por Rain. Mais tarde, Rain e as garotas se sentaram debaixo de uma árvore conversando e as duas ficaram especulando se Arius conseguiria mesmo derrotar o Rei Demônio. Rain disse que sim, e explicou que quando o antigo Rei Demônio apareceu, o primeiro herói fez um contrato com os deuses. Eles deram a ele o próprio sangue, o que concedeu o poder necessário para libertar o povo e derrotar o Rei Demônio. Arius era descendente dele, o que significava que carregava sangue divino nas veias. E quando chegasse a hora, aquele poder se manifestaria nele, permitindo derrotar de vez o Rei Demônio. Quando Rain terminou de contar a história, Sora disse que ele também era um tipo de herói, já que os contratos dele concediam habilidades especiais, meio como o sangue dos deuses concedia poder ao herói de verdade. Isso fez Kanade comentar que, se Rain formasse contratos com outros membros de espécies Ultimate, poderia muito bem derrotar o Rei Demônio sozinho. Rain só ficou olhando para ela, o que a fez perguntar se ele não acreditava que conseguiria fazer aquilo. Rain ficou em silêncio por alguns instantes e então disse que adoraria derrotar o Rei Demônio, só que mentalmente ainda não estava preparado para isso. No dia seguinte, enquanto Rain e as garotas tomavam café da manhã, Tanya voltou a falar sobre comprar armas novas. Então, mais tarde, foram todos até a cidade. As garotas gêmeas estavam tão apavoradas por estar numa cidade humana que se agarraram a Rain feito se ele fosse a única tábua de salvação delas. Rain tentou tranquilizá-las, garantindo que ninguém ia machucá-las, mas as gêmeas não acreditaram muito nisso. Enquanto seguiam caminhando, 2 dos caras que Tanya tinha surrado lá na ponte se aproximaram. E pelo jeito que falavam, ficou claro que a enxergavam como a mestra deles. Bem nesse instante, uma vendedora de frutas ofereceu umas frutinhas para Kanade, agradecendo pela ajuda que ela tinha dado dias antes. As gêmeas ficaram besta ao ver como Kanade e Tanya tinham se encaixado tão bem na sociedade humana e começaram a se perguntar se conseguiriam fazer o mesmo. De repente, os pequenos fãzinhos de Rain se aproximaram e as gêmeas ficaram apavoradas na hora. Mas as crianças logo provaram que não tinham más intenções, puxando papo e dizendo o quanto achavam elas lindas. Também disseram que as gêmeas eram as novas esposas de Rain. E ele fingiu, descaradamente, não ter ouvido nada. Aquela interação fez as gêmeas relaxarem um pouco, e Runa quase deixou escapar que eram fadas. Só que a irmã e Rain conseguiram detê-la bem a tempo. Mais tarde, chegaram numa ferraria pertencente a um anão rabugento chamado Nats. Começaram a dar uma olhada pelo lugar, e quando Runa avistou um chicote, sugeriu que Rain comprasse. Sora rebateu dizendo que ele não precisava de uma coisa dessas, já que não era nenhum mestre de circo. Então Runa disparou que ele podia muito bem usar o chicote nas atividades de quarto. Sora repreendeu a irmã na hora por soltar aquele tipo de comentário, e Rain simplesmente virou de costas, se recusando a se meter naquela discussão. Pegou uma adaga para examinar, mas por algum motivo, algo nela parecia errado. Foi então que um sujeito entrou na loja, exigindo que Nats lhe entregasse a melhor espada que o dinheiro pudesse comprar, e Nats entregou. Assim que o cara saiu, Rain perguntou ao dono se a espada que tinha acabado de vender era realmente uma das melhores dele, pergunta que deixou as garotas chocadas. Nats, por sua vez, ficou quieto, só escutando, enquanto Rain explicava que todas as armas ali na loja não passavam de peças de exposição. No instante seguinte, Nats caiu na gargalhada e disse que Rain tinha um bom olho.
Contou ainda que aquelas armas eram coisas que fazia nas horas vagas, e admitiu, sem rodeios, que jamais aguentariam uma batalha de verdade. Aí mostrou as armas que aguentavam o calor de um combate real, explicando que ninguém as comprava porque não eram lá essas belezas visuais. Ele detestava que as pessoas não valorizassem suas criações, então tinha parado de exibir ou recomendar aquelas espadas de verdade. Quando terminou de explicar, quis saber como Ren tinha percebido que as armas eram falsas. Ren disse que, como domador, tinha aprendido a observar tudo ao redor com atenção redobrada. Impressionado, o anão disse que Ren era alguém para quem gostaria de forjar uma espada, só que faltava a ele o material certo para isso. Mais tarde naquele dia, Ren e o resto do grupo foram até a guilda e ficaram surpresos ao saber, pela boca de Natalie, que Arius andava recrutando gente para sua party. Kanad e Tanya se viraram na hora para Ren, preocupadas, mas ele garantiu que estava tudo bem. Foi então que Natalie reparou nas gêmeas e perguntou quem eram elas. Sora se apresentou como uma pessoa normal apresentaria. Mas Runa, a rainha do drama, foi logo dizendo que ela e a irmã compartilhavam um vínculo profundo com Hain. Natalie, obviamente, entendeu tudo errado e perguntou para Hain o quão grande ele pretendia deixar aquele harém. Hain jurou que não estava montando harém nenhum, mas Natalie não acreditou nem um pouco. Por fim, foram direto ao assunto que os tinha levado até ali, e Hain entregou a Natalie a missão dada pelo ferreiro. Acontece que, quando Nats disse que faltava material para fazer uma boa arma para Hain, ele estava falando de Mithril. Contou que tinha herdado do avô uma mina de Mithril, só que, recentemente, não conseguia extrair nem um grama de lá. Hain sugeriu que alguma coisa devia ter acontecido na mina, e Tanya sugeriu que fossem lá investigar. Nats hesitou em confiar o serviço a eles, mas depois que Hain garantiu que podiam ser confiáveis, ele topou. Quando perguntou quanto queriam pelo trabalho, Hain respondeu que só queria a arma mesmo. De volta ao presente, Hain e as garotas já estavam a caminho da mina. Só que acabaram dando uma volta até o lago, já que as gêmeas estavam cansadas. Kanad ficou animadíssima com a ideia de nadar, mas, quando começou a se despir, as outras a repreenderam na hora, avisando para não ir acordar a cobra de Hain. Quando finalmente entraram na água, Hain formou contrato com uns esquilos da região e os deixou de guarda para que pudesse tirar uma soneca. Enquanto as garotas se divertiam salpicando água por todo lado, as gêmeas começaram a se sentir inseguras, já que eram lisas feito tábua. Runa implorou para Kanad e Tanya contarem o segredo de fazer melancia crescer, mas Tanya disse que ainda não era a hora das delas crescerem, e logo em seguida caiu na risada, deixando bem claro que só estava provocando. Foi aí que Runa saiu correndo atrás dela para se vingar. No instante seguinte, Kanad gritou, e Hain correu achando que era encrenca, só para descobrir que ela tinha gritado porque um peixe mordeu o rabo dela. Em vez de sair dali, Hain ficou parado, secretamente admirando as garotas por um bom tempo, até perceber o quão sem vergonha estava sendo e se desculpar às pressas. Por fim, se vestiram e seguiram viagem até a mina. Ao chegarem, Hain avisou as garotas que acreditava que o Mithril estava sendo roubado. Antes que pudesse explicar como sabia disso, notou um pássaro voando bem acima deles, e o bicho soltou um grito, alertando os ladrões dentro da mina. Quando os ladrões avançaram, Tanya e Kanad os nocautearam na hora, impossibilitando Ren de interrogá-los. Por sorte, as gêmeas se ofereceram para ler as memórias dos bandidos, e depois de fazer isso, descobriram que eram aventureiros. O resto da gangue estava lá dentro da mina, então decidiram entrar e enfrentar todo mundo de uma vez. Só que Hain avisou que os ladrões contavam com um domador de bestas do lado deles. De olho nisso, entraram na caverna e foram recebidos com uma bola de fogo, que as gêmeas anularam na hora com a própria magia, permitindo que Kanad e Tanya partissem para cima dos ladrões. Depois de dominá-los, amarraram todo mundo, mas Hain ainda tinha que resolver a parada com o domador. Pediu para ele se render em paz, mas o cara disse que não podia, já que precisava tirar satisfação com Nets de alguma forma. Vendo que não dava para argumentar com ele, Hain socou o sujeito no estômago, mas o cara aguentou a dor e invocou um monstro Behemoth. Monstros normalmente não eram do tipo que se domava, mas o cara contou que tinha encontrado aquele ainda filhote e o criado para ser leal a ele. Ordenou então que atacasse Hain, e o bicho obedeceu. Só que Hain foi desviando de cada soco. Enquanto a luta desigual continuava, a mina começou a tremer. As garotas agarraram os ladrões e correram para fora, temendo ser esmagadas enquanto a caverna desabava. Só que Kanad estava preocupada com Hain. Então Tanya a incentivou a voltar para ele, prometendo que ela e as gêmeas cuidariam dos prisioneiros. Tomada de gratidão, Kanad voltou correndo para dentro da caverna e acabou salvando Hain, que estava prestes a levar um soco direto para o outro mundo. Hain agradeceu o salvamento e pediu que ela o ajudasse a capturar o domador enquanto ele se concentrava no monstro. Foi atrás da fera de novo, e enquanto lutava, Kanad capturou o domador. Vendo aquilo, Hain exigiu que o cara chamasse de volta o próprio bichinho, mas ele se recusou, dizendo que preferia morrer. A recusa dele deixou o monstro livre para continuar o ataque descoordenado, e Hain começou a se preocupar que a mina desabasse a qualquer momento. Sem ver outra saída, roubou o controle das mãos do domador e formou um contrato temporário com o próprio Behemoth,
chocando tanto Kanade quanto o domador. O sujeito tentou retomar o controle, mas o monstro ficou sobrecarregado e entrou em modo berserk. Assim que ele partiu para cima de Ren, o próprio dono acabou tendo que abatê-lo, já que o bicho estava longe demais de ser salvo. Mais tarde, interrogaram os ladrões, que admitiram ter roubado o Mithril para impedir Nats de continuar fazendo mais armas. Ao que parecia, faziam parte do grupo que tinha comprado as espadas falsas dele e tinham sido zoados por isso. Foi essa humilhação que os levou a se unir e começar a roubar dele. Quando Ren e as garotas contaram tudo isso a Nats, ele só sentiu vergonha. Percebeu que a própria crença de que ninguém era digno de empunhar suas armas de verdade tinha manchado a própria honra de artesão. Ren o incentivou a não ser tão duro consigo mesmo, dizendo que podia se redimir voltando a fazer armas autênticas de novo. Nats concordou com a lógica de Ren e declarou que ia começar exatamente pela arma dele, perguntando o que ele queria. Ren pediu uma manopla e uma adaga, e Nats prometeu entregar em breve. Enquanto isso, em outro canto, Arius conduzia entrevistas para achar o substituto de Ren, mas ninguém passava no teste. Percebendo que ele estava comparando todo mundo com Ren, Misha tentou aconselhá-lo, mas Arius, furioso, mandou ela calar a boca. Depois que ela saiu, Arius tirou um anel encantado do bolso e jurou que, com aquilo, faria Ren pagar caro. Dias depois, quando Ryan foi até a guilda, Natalie o informou que os aventureiros que tinham roubado Nats haviam sido despojados das licenças e condenados a trabalhos forçados. Ryan sentiu pena deles, mas Natalie disse que estavam apenas pagando pelas consequências das próprias escolhas. Logo depois, ele saiu da guilda e foi encontrar as gêmeas, que já o esperavam. Quando contou o que tinha acontecido com os ladrões, elas tentaram confortá-lo, sabendo que ele estava se sentindo mal, mas Ren garantiu que estava bem. Aí se ofereceu para mostrar a cidade a elas, já que não tinham mais nada para fazer, e as gêmeas aceitaram. Passeando por aí, comprou cachorros quentes para elas, e ao comerem, as duas declararam que aquela era a melhor salsicha que já tinham provado na vida. Depois de devorar tudo, perguntaram a Ren se tinha ganhado alguma habilidade nova com o contrato feito com elas. Ren admitiu que sim, o que deixou as garotas tristes, já que esperavam que ele tivesse ganhado algo incrível de verdade. De repente, Runa se lembrou de uma coisa e disse que Ren talvez tivesse ganhado o que chamavam de magia ultimate. Fadas eram os únicos seres capazes de usar aquilo, e era ainda mais poderosa que magia avançada. Ren achava que não tinha recebido nada tão impressionante assim, e quando contou isso às garotas, a tristeza delas voltou. Começaram até a se culpar por ele não ter ganhado uma habilidade nova, mas Ren jurou que a culpa não era delas. Quando ele disse o quanto elas eram queridas para ele, quiseram saber por que confiava tanto assim nas duas. Ren explicou que era porque, com o tempo, tinha aprendido a confiar nelas de verdade, diferente de quando estava na party do herói. Quando entrou pro grupo na época, não se permitia relaxar perto deles, porque não tinha confiança na própria habilidade. Já esperava que fossem expulsá-lo mais cedo ou mais tarde, e foi exatamente isso que fizeram. Só que agora, ao lado das garotas, sentia tudo diferente, e sabia que podia confiar nelas. Então queria que elas também aprendessem a confiar nele, porque jamais faria nada para machucá-las. As palavras dele deixaram as gêmeas emocionadas, e Runa mudou de assunto rapidinho, dizendo que estava com fome. Ren sugeriu que voltassem para a estalagem e jantassem com Kanade e Tanya. Enquanto caminhavam de volta, foram interrompidos por um nobre que perguntou o nome das gêmeas. Quando elas responderam, ele disse que os nomes delas eram tão belos quanto elas mesmas, e declarou que as tornaria suas. Achando que o sujeito devia ter uns parafusos soltos, perguntaram se o médico dele sabia que ele estava andando por aí sozinho. O cara achou graça. Pelo visto, o insulto só alimentou ainda mais o desejo dele por elas, e disse isso bem na cara delas. Sentindo o perigo, Ren se meteu na hora entre as garotas e o sujeito, exigindo saber o que ele queria. O cara se apresentou como Edgar e disse ser filho do senhor feudal da cidade. Voltou então a atenção para as gêmeas e pediu formalmente que se tornassem suas aquecedoras de cama. Jurou que as trataria como rainhas, mas as garotas recusaram na lata, dizendo que preferiam homens trabalhadores a herdeiros arrogantes. Irritado, Edgar mandou os capangas pegarem as garotas, mas Ren enfrentou todos eles e avisou para ficarem longe. Edgar disse que ele só estava adiando o inevitável, já que sempre conseguia tudo o que queria. Avisou ainda que se Ren não entregasse as garotas, os curiosos ali por perto sairiam machucados. As garotas perguntaram a Ren se podiam dar uma lição em Edgar usando magia, mas ele disse que não, já que isso exporia a identidade delas. Enquanto tentava pensar na melhor solução para o problema, imagens de círculos mágicos começaram a surgir na mente dele, e ele nem se deu ao trabalho de questionar de onde vinham. Só sabia que aquelas magias iam ajudar a derrubar os guardas, então as usou. Depois de derrotar todos os guardas, Ryan avisou Edgar para dar o fora se não quisesse acabar feito os capangas dele. Edgar jurou vingança contra Ryan e foi embora. As gêmeas, no meio da multidão, agradeceram a Ryan por tê-las salvado. Só que a população ali avisou que Edgar realmente ia se vingar e recomendou que ele fosse embora da cidade, pro próprio bem. Enquanto isso, em algum canto, Edgar dizia a si mesmo que o plano de derrubar Ren estava quase pronto. Mais tarde, na estalagem, Runa contou a Kanade e Tanya sobre o heroísmo de Ren.
E Sora explicou que o feitiço usado nos guardas era um controle de magia avançado. Ele tinha conseguido aquilo através do contrato com as duas, e elas ficaram felizes ao ver que a habilidade tinha finalmente se manifestado. Kanade e Tanya disseram estar aliviadas por Hein e as gêmeas estarem a salvo, mas ficaram furiosas quando Hein começou a contar sobre Edgar. Ao que parecia, o sujeito tinha o hábito de sequestrar e abusar de mulheres à vontade, mas sempre escapava do peso da justiça porque o papai rico ameaçava as vítimas até elas ficarem caladas. Essa última parte deixou Tanya tão brava que ela insistiu em ir até a mansão do Sr. Feudal e botar fogo em tudo. Hein pediu para a pequena incendiária se acalmar, já que precisavam agir com cautela, ou as coisas sairiam totalmente do controle. As garotas prometeram se comportar, mas insistiram em ajudá-lo a derrubar Edgar de vez. Naquela mesma noite, Edgar se encontrou com Gilet, o capitão dos cavaleiros da cidade, e pagou uma boa grana para que investigasse Rain. Disse que queria a informação o quanto antes, e prometeu pagar ainda mais se conseguissem trazer Rain até ele. Pouco depois de Gilet ir embora, Edgar tocou uma sineta, e no instante seguinte, uma escrava toda machucada apareceu na porta. A garota era membro de uma espécie Ultimate, mas as surras de Edgar pareciam ter apagado por completo o espírito de luta dela, já que nem reagia quando ele voltava a bater. No dia seguinte, Rain e Kanade foram até a Ordem dos Cavaleiros registrar uma queixa contra Edgar, só que foram acusados de caluniar o mimadinho e tiveram que ir embora. Hein disse a Kanade que os cavaleiros obviamente estavam na folha de pagamento do Sr. Feudal, então precisavam bolar outra estratégia para derrubar Edgar. Como se fosse combinado, Stella, a vice-capitã da Ordem, se aproximou deles do nada. Agradeceu a Hein por ter capturado os membros da presa de ébano e disse, envergonhada, que seus próprios cavaleiros tinham falhado em fazer o mesmo. Enquanto conversavam mais, pediu ajuda para derrubar o Sr. Feudal. O homem estava virando um tirano insuportável, e ela não podia confiar nos cavaleiros para ajudar naquele plano. Rain não aceitou de cara a proposta de aliança, já que ela era uma cavaleira e, pelo que sabia, podia estar tentando atraí-los para uma armadilha. Kanade não achava que Stella parecia má pessoa, então convenceu Hein a dar o benefício da dúvida. Com isso resolvido, Stella avisou que precisavam de provas concretas de que o homem era corrupto. Caso contrário, seriam presos e executados por traição. Rain propôs armar uma cilada, mas isso exigiria alguns cavaleiros de confiança para executar o plano. Stella topou, e mais tarde, atraíram os cavaleiros corruptos até um armazém abandonado, dizendo que havia provas incriminadoras contra eles ali dentro. Assim que os cavaleiros entraram, as gêmeas selaram as portas com magia de gelo, e Rain usou a nova manopla para derrubar todo mundo, só deixando Gilet de pé. Quando o capitão viu Stella, começou a acusá-la de traidora. Stella nem se abalou e avisou que, enquanto conversavam, o quartel-general já tinha sido tomado por Kanade e Tanya. Contou que as garotas tinham encontrado todas as provas necessárias para prendê-lo, e ao restante da gangue dele, pro resto da vida. Partiu para cima dele em luta, e quando o derrubou, avisou que ele era uma vergonha para qualquer cavaleiro. Mais tarde, Edgar foi informado sobre os novos acontecimentos e ficou furioso. Em vez de dar uma volta para se acalmar, começou a espancar a escrava, como se ela fosse culpada por tudo aquilo. Quando terminou, ficou andando de um lado para o outro no quarto, tentando pensar numa forma de resolver o problema. Foi então que Arius apareceu na janela, se comportando feito um traficante suspeito, e disse a Edgar que sabia exatamente como derrubar Hein. Edgar exigiu saber o plano na hora, então Arius jogou o anel amaldiçoado para ele, dizendo que aquela era a solução. Enquanto isso, do lado de fora, os guardas tentavam impedir Stella de entrar na propriedade para fazer uma inspeção. Alegaram que só Gilet tinha autorização para conduzir inspeções. Então ela avisou que Gilet estava naquele exato momento, bem instalado numa cela junto com os colegas corruptos. Antes que os guardas conseguissem fechar a boca de tanto choque, Tanya e Kanade chegaram para ajudar Stella. Vendo aquilo, os guardas idiotas chamaram reforços, alegando que Stella estava ali para invadir a mansão. Enquanto lutavam, Edgar assistia tudo da janela. E ao avistar Kanade e Tanya, jurou que as escravizaria assim que Hein estivesse morto. Sem que ele soubesse, a confusão no portão era só uma distração para a missão de verdade: resgatar as pessoas que ele tinha sequestrado. Hein e as gêmeas já tinham, de alguma forma, infiltrado a mansão e estavam escondidos no porão. As gêmeas lançaram busca material para localizar os reféns com facilidade, e se surpreenderam ao sentir a presença de uma garota de espécie Ultimate. Quando avisaram Hein sobre isso, ele mandou que encontrassem os outros reféns e os teletransportassem para fora. Quanto à garota de espécie Ultimate, ele mesmo ia encontrá-la e resgatá-la, porque não queria que elas se metessem com aquele Edgar tão instável. As garotas protestaram na hora, dizendo que podia ser perigoso, mas Hein conseguiu convencê-las a deixá-lo ir sozinho. Cada um seguiu seu caminho. E não demorou muito para que Hein encontrasse a garota escrava, trancada dentro de uma jaula imunda. Um único olhar para ela, e Rain percebeu, na hora, que se tratava de uma semideusa. Então quebrou os cadeados rapidinho e entrou para curá-la. Esse ato conquistou a confiança dela na hora, e ela não hesitou em responder as perguntas sobre si mesma. Contou a Rain que se chamava Nina, e que estava sozinha desde que Edgar a levou para ser escrava.
Logo caiu em prantos. Então Rain a abraçou e deixou que ela contasse toda a história por trás do próprio cativeiro. Descobriu-se então que aquele verme do Edgar tinha ido até o templo dela e exigido que fosse com ele. Nina recusou, e quando ele tentou agarrá-la, a barreira defensiva dela o deu um choque, o que o deixou furioso. Como último recurso, mandou os capangas capturarem umas crianças de refém e ameaçou desmanchar elas caso ela recusasse ir com ele. Sem escolha, Nina cedeu. Então, ele jogou para ela uma coleira de escrava e mandou que colocasse, já que ele mesmo não conseguia tocá-la. No instante em que ela colocou, Edgar começou a chutá-la e xingá-la de tudo quanto era nome, chegando até a dizer que, com ela a seu serviço, praticamente virava um deus. De volta ao presente, Nina já tinha parado de chorar, mas contou a Rain que tinha aguentado todas as surras porque não via saída nenhuma. Rain elogiou a força e a coragem dela diante de tanto perigo, e prometeu que ia salvá-la. Tentou então remover a coleira dela, mas Nina afastou as mãos dele, avisando que o objeto tinha um feitiço poderosíssimo, feito justamente para que ninguém conseguisse tirá-lo. Rain disse para ela não se preocupar, garantindo que sabia exatamente o que estava fazendo, e Nina decidiu confiar nele. Vendo isso, Rain, como domador que era, tentou reescrever o controle da coleira. Só que deu tudo errado. Enquanto ele gritava de agonia, Nina implorou que ele parasse, dizendo que ninguém sentiria falta dela se não voltasse. Ao ouvir aquilo, Rain segurou o rosto dela e disse que ficaria muito triste se algo acontecesse com ela. Disse ainda que Kanade e as outras também ficariam tristes se soubessem que ele a tinha deixado para trás. Então tentou de novo reescrever o controle. Dessa vez funcionou, e os dois ficaram aliviados, mesmo que ele estivesse um tanto exausto. Enquanto isso, do lado de fora, Kanade e Tanya continuavam surrando os guardas, mas Tanya comentou que gostaria de ter feito parte do time de infiltração. Kanade disse que era melhor assim, porque ela já teria estragado o disfarce deles fazia tempo. Um pouco mais longe, os guardas da mansão perceberam que estavam perdendo, então resolveram apelar para covardia e usar os reféns como escudo. Só que, no instante seguinte, as gêmeas soltaram uma chuva de bolas de fogo em cima deles, e Runa até riu enquanto os via queimar. Quando Kanade e Tanya avistaram as gêmeas, souberam que todos os reféns já tinham sido resgatados com sucesso, o que fez as duas decidirem parar de segurar a mão e continuar surrando os guardas restantes com tudo. Stella e sua gente fizeram o mesmo, e quando Edgar percebeu que sua gente estava perdendo, ficou furioso. Foi então que o pai dele entrou correndo na sala, todo assustado, feito um ratinho encurralado. Edgar mandou o velho fugir primeiro, prometendo que se juntaria a ele assim que destruísse todas as provas das maracutaias dos dois. O homem o elogiou e foi embora. Enquanto isso, Rain tentava sair da mansão com Nina, quando as garotas os encontraram. E a primeira coisa que fizeram foi zoar ele. Depois de se divertirem à vontade, voltaram a atenção para Nina, e Kanade começou a brincar com o rabinho felpudo dela, dizendo que estava feliz por não ser mais a única peluda do grupo. No instante seguinte, o pai de Edgar apareceu no topo da escada segurando uma maleta. Stella exigiu que ele se rendesse. O sujeito, bamboleando feito um pinguim, recusou, dizendo que era o senhor feudal e que ninguém tinha o direito de prendê-lo. Então Rain disparou um fio da própria manopla e o usou para capturá-lo. De repente, Edgar apareceu e liberou o poder do anel amaldiçoado. E para surpresa de todos, o poder se manifestou como um ceifador. Kanade tentou tirar Rain do caminho rapidinho, já que ele estava mais perto, mas não foi rápida o bastante, e ele acabou sendo perfurado pela foice do ceifador. Só que, para surpresa geral, nada aconteceu com ele, e todos começaram a se perguntar como ele ainda estava vivo. Antes que alguém pudesse responder, Runa lançou um feitiço de veneno em cima de Rain, o que fez Sora repreendê-la na hora, perguntando se ela tinha perdido o juízo. Runa mandou a irmã parar de exagerar, e explicou que Rain tinha ganhado 2 habilidades através do contrato com elas. A primeira era a magia avançada, e a segunda era a capacidade de anular morte e veneno. Ou seja, ele era na prática praticamente imortal. Ainda assim, Sora repreendeu Runa por ter sido tão imprudente, dizendo que se o palpite dela estivesse errado. Mesmo assim, todos acabaram comemorando o novo nível cheat de Rain, ignorando completamente Edgar, que fervia de raiva e inveja. Ele não conseguia entender como tinha perdido para Rain, e essas emoções todas começaram a alimentar a energia sombria dentro do anel. Não demorou muito, e ele foi completamente engolido por aquela energia. E assim que Rain percebeu o que estava acontecendo, tentou salvá-lo. Só que, infelizmente, já era tarde demais. Edgar tinha se fundido por completo com o anel, e em seu lugar surgiu o demônio que tinha destruído a vila de Rain anos atrás. O demônio agradeceu por tê-lo libertado e disse que mostraria a gratidão mandando todos eles numa viagem direto para o paraíso. Mas no último segundo mudou de ideia, dizendo que a cidade tinha brinquedos de sobra para ele se divertir. Alçou o voo para começar o próprio reinado de terror. Mas Rain jurou que não deixaria ele destruir mais nenhuma cidade. Pediu que Stella cuidasse de Nina e evacuasse a população, mas Nina insistiu em ir junto. Rain negou, sabendo que ela odiava lutar, e prometeu voltar logo. Do outro lado da cidade, o demônio já atacava,
e a população apavorada corria em busca de segurança. O medo deles enchia o demônio de uma alegria imensa. Mas bem quando ele curtia a cena, Kanadi do nada o chutou para fora do céu. Ao notar Ren e o resto do grupo, perguntou por que não tinham esperado a vez deles. E Ren respondeu que tinha vindo era para chutar a bunda dele mesmo. No instante seguinte, Kanadi voltou a atacar de surpresa e o chutou de novo, mas Tanya não deixou ele cair antes de estapeá-lo com o próprio rabo. Ren então usou o fio da manopla para amarrar o demônio, mas ele se libertou e mandou eles pararem de perder tempo. Ren garantiu que não estavam perdendo tempo nenhum, revelando que só estavam distraindo ele para dar tempo das gêmeas fazerem a parte delas. As gêmeas soltaram então um feitiço poderosíssimo chamado Impacto Relâmpago contra o demônio, mas, para decepção geral, ele saiu da fumaça sem um arranhão. O demônio reclamou que era injusto todo mundo se juntar contra ele, então resolveu equilibrar as coisas invocando monstros de nível mais baixo para entrar na briga. As garotas deram conta deles rapidinho, e depois de derrotar todos os monstros, mandaram o demônio se render. Em resposta, ele riu e invocou ainda mais monstros, dizendo que tinha reservas de sobra para manter todo mundo entretido. Kanadi avisou que não fossem subestimá-lo e partiu para cima do demônio, mas ele não gostou nadinha do entusiasmo dela e a derrubou com um feixe de energia. Ren e as gêmeas correram na mesma hora para checar como ela estava, deixando Tanya como única linha de defesa. A dragoa não se importou e usou o próprio sopro de dragão contra o demônio, mas acabou sendo forçada a recuar diante de uma explosão poderosíssima. O resultado foi uma verdadeira chuva de fogo, que colocou a cidade inteira em chamas. Ren revidou disparando bolas de fogo contra o demônio, enquanto as gêmeas soltavam um feitiço poderoso que perfurou o peito da criatura. Ren então deu um reforço mágico em Kanadi e Tanya, e as duas partiram para cima do demônio feito loucas, socando e chutando tanto que ele nem conseguia revidar, até que as gêmeas o atingiram com outro feitiço chamado Julgamento. O feitiço era extremamente poderoso. Só que o demônio parecia ter uma armadura de roteiro sólida demais, porque saiu ileso mesmo assim. Invocou ainda mais monstros como resposta e voou para longe, para apreciar o caos que tinha criado. Vendo aquilo, a dúvida começou a se infiltrar na mente de Ren, e ele sentiu que não havia nada que pudesse fazer para salvar a população. As gêmeas se ofereceram para teletransportar as pessoas para um lugar seguro. Assim, Ren podia concentrar toda a atenção no demônio, sem precisar se segurar. Sabiam que ele ia reclamar da identidade dela ser exposta, mas avisaram que aquilo não importava, já que estavam tentando ajudar gente inocente. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Arius e a parte dele assistiam ao caos se instalar, sem fazer absolutamente nada para ajudar. Agathe perguntou a Arius se tinha certeza da decisão de não intervir. E o herói respondeu que não tinha negócio nenhum em abater demônios menores. O que ele não sabia era que Arius não queria interferir porque tinha sido ele mesmo quem selara o demônio dentro do anel. Sabia que a criatura ia se libertar e torcia para que Rain morresse no ataque, para não precisar mover um dedo. Do outro lado da cidade, Stella e os cavaleiros dela lutavam contra os monstros, quando as gêmeas correram até lá para oferecer ajuda. Contaram a Stella sobre o plano de teletransportar a população para fora da cidade, e a vice-capitã embarcou na ideia na mesma hora. Quando ela saiu para reunir as pessoas, as gêmeas ficaram para trás, tranquilizando Nina, garantindo que aquele pesadelo logo teria fim. Pouco depois, Stella reuniu a população e avisou que as gêmeas iam teletransportar todo mundo para segurança. Só que as pessoas reagiram mal ao descobrir que as garotas eram fadas e as acusaram de estar tentando fazer mal a elas. As gêmeas sabiam que não havia nada que pudessem dizer para conquistar a confiança daquela gente, então começaram a perder a esperança de salvá-los. Só que de repente, alguém deu um passo à frente no meio da multidão, e para surpresa geral, era o vendedor de cachorro-quente. Ele perguntou se tinham gostado dos cachorros-quentes que ele vendeu, e quando as gêmeas confirmaram que sim, disse que confiava nelas. Assim que ele entrou no círculo mágico, um dos pequenos fãzinhos de Ren se juntou também, seguido de uma senhorinha. Vendo aquilo, o resto da população decidiu parar de ser teimoso e permitir que fossem teletransportados também. Pouco depois, começaram a levar as pessoas para longe dali. Um dos cavaleiros de Stella veio avisar que mais monstros se aproximavam. Sora mandou a irmã ajudar Stella na hora, dizendo que ficaria sozinha continuando o teletransporte da população. De volta à cidade, Ren, Tanya e Kanadi tentavam chegar até o demônio, mas uma horda de monstros bloqueava o caminho. Felizmente, outros aventureiros logo chegaram para ajudar na luta contra os monstros. Disseram que Natalie os tinha enviado, e que Nat tinha fornecido armas de verdade para eles. Então Ren não tinha com o que se preocupar. Depois de abrirem caminho, pediram a Ren que garantisse mandar o demônio de volta para o inferno. Durante esse tempo, Nina viu todo o esforço dos outros e decidiu que também queria ajudar. Então, quando Sora se virou para olhar para ela, já tinha desaparecido. O tempo dela não podia ter sido melhor. Chegou bem na hora em que Ren precisava de alguém com teletransporte instantâneo. Nina avisou Ren que ajudaria com o que fosse preciso, então ele a pegou no colo e saiu correndo em direção ao demônio. Não demorou muito para o demônio notar Ren se aproximando e começar a disparar rajadas contra ele. Ren desviou dos ataques feito um verdadeiro Homem-Aranha.
E quando finalmente chegaram bem perto, Nina ativou o próprio teletransporte instantâneo. O demônio não esperava que Rain tivesse uma semideusa do lado dele, mas ainda assim insistiu que Rain não conseguiria derrotá-lo. Sem se abalar, Rain reforçou o próprio corpo e colocou a mão sobre o peito do demônio, ligando-se a ele. Isso fez a escuridão do demônio começar a corromper Rain, mas ele lutou pelo controle e venceu. Também assumiu o comando dos monstros invocados e mandou que se livrassem do demônio por ele, o que os bichos fizeram na hora. Depois que o demônio desapareceu, Nina de repente perdeu a consciência, e ela e Rain começaram a cair. Mas Tanya os pegou bem em cima da hora e voou até onde estavam os outros. Dias depois, Nina disse a Rain que queria ficar com ele e com as garotas para sempre. Rain disse que não se importava, mas perguntou se ela gostaria de formar um contrato com ele, e ela concordou na hora. Depois que o contrato foi feito, Kanade atacou Nina com direito a esfregões carinhosos, e as outras disseram que ficavam felizes de ganhar uma irmãzinha pro grupo. Mais tarde, naquele dia, foram até a guilda e se surpreenderam ao encontrar Stella por lá. A nova capitã disse que tinha vindo discutir uma aliança com os aventureiros para manter a ordem, já que a cidade ainda vivia em pleno caos. Natalie comentou que Gillet jamais teria proposto isso se ainda estivesse no comando. Então, Rain e as garotas elogiaram Stella por ser tão inclusiva. Stella respondeu que era a única forma de fazer a cidade avançar, e prometeu ainda que o antigo senhor feudal pagaria por todas as dívidas que devia. Rain disse que se sentia responsável pela situação atual da cidade, mas Stella respondeu que, se não fosse por ele, ainda estariam sob o domínio de gente má. Então agradeceu formalmente a Rain e as garotas, dizendo que se sentia honrada de conhecer pessoas como elas. Foi então que Natalie se lembrou de algo e disse que tinha assuntos a tratar com Rain e as garotas. Depois que todos se sentaram, ela informou que Rain tinha sido promovido para o rank C, por ter exposto os crimes de Edgar e derrotado o demônio. Além disso, receberia uma recompensa e tanto vinda da guilda. Enquanto falava, reparou em Nina, então Rain a apresentou como a mais nova integrante da parte dele. Assim como as outras garotas, Natalie não resistiu à fofura de Nina, e logo começou a abraçá-la sem parar. Quando finalmente parou, Rain perguntou se Natalie podia ajudar a encontrar uma nova moradia para todos eles. O quartinho único na estalagem já não comportava mais ninguém, então esperava que ela tivesse uma solução melhor. Natalie sugeriu que ele comprasse uma casa, dizendo que era bem melhor do que alugar ou continuar numa estalagem qualquer. Além do mais, a guilda ajudaria a cobrir parte dos custos, então Rain decidiu ir por esse caminho. Saíram então em busca de uma casa, mas nenhuma das que viram os agradou de verdade, até verem a última opção e se apaixonarem na hora, assim que Natalie listou todas as qualidades do lugar. Perguntaram por que ela não tinha mostrado aquela casa primeiro, e Natalie confessou que era porque o lugar era mal assombrado. Kanade começou a tremer nas bases na mesma hora, então Rain disse que ia inspecionar a casa de ponta a ponta. Assim que entraram, o fantasma tentou espantá-los fazendo suas coisas fantasmagóricas de sempre, mas não funcionou. As garotas tentaram revidar com magia, mas foi inútil, já que tudo simplesmente atravessava o corpo dela. A certa altura, o fantasma notou Kanade se encolhendo de medo e decidiu implicar justamente com ela. Só que Kanade deu uma reviravolta surpresa e saiu perseguindo a assombração pela sala inteira. As gêmeas aproveitaram a chance para selar o cômodo, prendendo o fantasma ali de vez. Quando ela percebeu o que tinha acontecido, tentou possuir o corpo de Rain, mas ele simplesmente mandou que parasse, e para surpresa dela, parou mesmo. Confusa, quis saber como ele tinha conseguido fazer aquilo, e ele revelou que, além de domador de bestas e insetos, também era, nas horas vagas, um domador de espíritos. Diante disso, o fantasma admitiu a derrota, e todos se sentaram para ouvir a história dela. Contou que tinha sido assassinada pelo próprio patrão e, em vez de seguir para o além, virou um espírito errante. De alguma forma, tinha ido parar naquela casa e nunca se dera ao trabalho de ir embora. Rain e o resto do grupo sentiram pena dela, então Rain declarou que comprariam a casa e a deixariam ficar morando com eles. O fantasma ficou surpresa com a decisão, mas todos garantiram que não iam mudar de ideia. Disseram animados que estavam ansiosos para aprender com ela, e Rain deu as boas-vindas oficiais ao grupo. Mais tarde, Rain e Kanade foram fechar a compra da casa, e Natalie parabenizou Rain por virar proprietário. Comentou que ele já tinha conquistado coisas praticamente impossíveis, incluindo domar um fantasma. Animadíssima, Kanade contou que o nome do fantasma era Tina, e que ela já estava preparando, junto com as outras garotas, uma festa de inauguração da casa nova. Natalie desejou sorte a todos, e disse que ficava feliz por eles terem escolhido viver ali, na cidade dela. Enquanto isso, Arius e a parte dele foram até o mercado comprar suprimentos para a jornada. Só que, quando se aproximaram de um vendedor de comida, o homem se recusou a vender qualquer coisa para eles. Achando que o cara só tinha implicância, Lynn sugeriu irem até o próximo vendedor, mas receberam o mesmo tratamento. Na verdade, nenhum comerciante ali quis vender nada para eles, e todos exigiram que fossem embora. Isso deixou Arius tão enraivecido que ele partiu para cima e destruiu a barraca do comerciante.
Enquanto se afastavam, sem o menor sinal de arrependimento pelo ato de Arius, a população começou a insultá-los, dizendo que Arius era uma piada e que Ren era 10 vezes mais herói do que ele jamais seria, o que só deixou Arius ainda mais furioso. Mais tarde, Hein e Kanad voltaram para casa depois de comprar uns suprimentos, e os amigos os receberam com festa. Durante o jantar, tudo ficou bem animado, mas Hein não conseguiu segurar a emoção ao lembrar o quanto a própria vida tinha mudado desde que Arius o expulsara da party. O sentimento acabou tomando conta dele, e nem percebeu quando começou a chorar, até que as garotas perguntaram se estava tudo bem. Ren enxugou as lágrimas às pressas e disse que estava chorando, porque estava com fome mesmo. E as garotas, sem pestanejar, começaram a servir mais comida para ele. E por hoje é isso. Antes de encerrar, um salve gigante pra galera que sempre aparece pra assistir até o final, vocês são umas lendas. E se você tá empolgado com o que vem por aí, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nadinha. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.